Olá, seja bem-vindo ao Alerj Debate. No programa de hoje vamos falar sobre o combate à tuberculose e vamos conversar com Germano Filho, presidente da Fundação Ataulfo de Paiva, Cláudio Costa Neto, professor de Química da UFRJ e o deputado estadual Gilberto Palmares. Bom, primeiro agradecer a presença de todos aqui no nosso estúdio e já perguntar para o senhor o que é a tuberculose, quais são os sintomas e o que isso pode prejudicar na vida da população. A tuberculose é uma doença milenar. Ela tem como principal sintoma a tosse e o emagrecimento. E é uma doença que acomete severamente a população mundial. Ainda hoje, mais de 2 milhões de pessoas no mundo são acometidas anualmente da tuberculose. Aqui no país são 72 mil casos por ano, casos novos. E um dos principais problemas é que ela, como doença, vem associada às outras patologias, como, por exemplo, associada à síndrome da imunodeficiência. E, com isso, agrava bastante as duas patologias, tornando-se a primeira causa de morte entre os portadores de HIV e quase 20% das mortes entre os tuberculosos. Isso significa uma situação muito grave. Também, para a gente ter uma ideia da grandeza do que é a tuberculose no país, cerca de 50 milhões de pessoas hoje estão infectadas pelo bacilo, embora só 72 mil adoeçam por ano. Isso significa que temos um problema a enfrentar por muito tempo. Uma das metas que o mundo traçou é de erradicar a doença no sentido de ter menos de um caso por milhão de habitantes até o ano de 2050. Essa é uma meta muito difícil de ser atingida. Hoje, no ponto em que estamos mais ou menos a 600 a 700 vezes essa meta em termos de país. O estado do Rio, ele tem ainda mais gravidade do que a maior parte dos estados brasileiros. É um dos estados onde a doença mais acomete. Aqui nós temos cerca de 12 a 14 mil casos ano de tuberculose, cerca de 900 pessoas por ano morrendo de tuberculose. Isso significa uma gravidade marcada e um sofrimento populacional enorme. Para se ter uma ideia, fizemos há um tempo atrás uma investigação num presídio do Rio de Janeiro e constatamos um índice de tuberculose que é dos mais altos já registrados na humanidade, dentro do presídio na cidade do Rio de Janeiro. Isso significa que a doença está explosivamente colocada na população. E ela é evidentemente ligada aos fatores sociais que, infelizmente, dominam a população mais empobrecida do nosso povo. Esse fato colocado pelo doutor Germano é que nos levou aqui na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, eu propus, e vários deputados felizmente acompanharam, a propor uma frente parlamentar voltada, focada no debate sobre a tuberculose e sobre a AIDS. A frente tem esse duplo propósito. Exatamente isso que o doutor Germano falou. Lamentavelmente, o nosso estado do Rio de Janeiro é campeão, campeonato desonroso, né? Campeão nacional de casos de tuberculose. Os dados da Secretaria Municipal de Saúde, foram eles que me deram esses dados, apontam que em 2007, eles me deram, morreram no município do Rio de Janeiro cerca de 300 pessoas por tuberculose. Né? E o nosso interesse em conhecer mais de perto, eu confesso que é uma falha, uma deficiência nossa, ignorava até pouco tempo atrás a enorme importância da Fundação Ataulfo de Paiva, sediada aqui no Rio de Janeiro. Ele falou que a tuberculose é milenar. O enfrentamento da tuberculose deve ser milenar, mas aqui no Rio de Janeiro ele é pelo menos centenário, né? A Fundação Ataulfo de Paiva, que é sediada no Rio de Janeiro, que é responsável por produzir a quase totalidade das vacinas BCG aqui do país, que está num esforço enorme. Ela é sediada, instalada aqui em São Cristóvão, próximo ao centro do Rio de Janeiro, mas há uma luta dos dirigentes da Fundação Ataulfo de Paiva para expandir as instalações lá para Xerém, aumentando a sua capacidade de produção de vacina BCG, que é fundamental para que pelo menos as crianças evitem pegar tuberculose. Então nós estamos aqui discutindo a problemática da tuberculose, mas ao mesmo tempo procurando chamar a atenção da sociedade do Rio de Janeiro da importância que tem a Fundação Ataulfo de Paiva. Eu tenho uma curiosidade, se você me permitir, Felipe, em que eles falassem um pouquinho como é que surgiu a Fundação Ataulfo de Paiva, o que levou à construção
da Fundação Ataúfo de Paiva e quais são os principais, digamos assim, produtos, né, ou preocupações ou programas nesse momento da Fundação Ataúfo de Paiva. A Fundação ela foi criada exatamente no dia 4 de agosto de 1900. Então, estão completando hoje 111 anos de existência. Ela tinha como principal missão, como tem até hoje, o de apoiar a comunidade, à mercê do esforço conjugado da própria sociedade civil, no sentido de melhorar as condições de vida em termos de saúde. Naquela época, ela iniciou um projeto de atender os pacientes portadores de tuberculose. Lembremos que o Estado brasileiro só passou a tratar o problema da tuberculose na década de 30. Então, entre 1900 e 1930, praticamente era a sociedade que se organizava para enfrentar o problema. E era um problema bastante sério que afetava toda a comunidade. Nós iniciamos, nessa época, a nossa luta visando atender o doente que não podia se deslocar, através de visitação domiciliar, atendendo o paciente gratuitamente em vários pontos de referência, chamados naquela época de dispensário, na qual implantamos, inclusive, pela primeira vez no país, um tratamento chamado de pneumotórax, que foi o que era de conhecimento importante na época. E já na década de 30, então, passamos a produzir a vacina BCG. Essa vacina BCG, ela tem um grau de proteção para as crianças muito relevante. Ainda agora, um estudo longo realizado em Salvador, em Manaus, mostrou o grau de proteção que ela dá por até 15 anos, a vacina brasileira. Essa nossa vacina é uma das 4 certificadas pela Organização Mundial de Saúde. E das 4 existentes no mundo. Quer dizer, e nós somos um laboratório que produz hoje uma quantidade de doses de vacina suficiente para atender a necessidade da população brasileira. Mas é evidente que nós imaginamos produzir em condições melhores e com quantitativo maior. Esse quantitativo maior visa também a exportação de forma subsidiada para países de menor poder aquisitivo, para incentivar a luta antituberculose além das fronteiras do país. Professor, o senhor conduziu um estudo aqui no estado do Rio de Janeiro que fala sobre a relação social ligada à tuberculose. Conta pra gente como é que foi isso aí. Deixa eu começar um pouquinho antes. Eu sou químico, professor da UFRJ, e nós procuramos desenvolver um programa de desenvolvimento de novas drogas para doenças tropicais. Drogas do bem, né? Drogas para... drogas para o bem. Fármacos, vamos chamar assim, que fica mais fácil. Né? Em inglês a palavra é drugs. Né? Os fármacos para doenças tropicais. Fizemos isso, foi a Universidade, o UFRJ, junto com a FINEP. Fizemos uns planejamentos estratégicos, uma série de reuniões, e a tuberculose foi mostrada que era a doença que nós deveríamos inicialmente atacar. Bom, começamos com a ideia da química fina para o combate a doenças tropicais. Era o programa QUETROP chamado. E com isso, foi nessa etapa que nós conhecemos e nos associamos à FAP, quer dizer, a Fundação Ataúfo de Paiva, porque era a instituição principal em tuberculose. O trabalho evoluiu um pouco, mas rapidamente nós vimos que o problema de novas drogas, novos fármacos, é importante, por várias razões, porque o tratamento é muito longo, se nós pudermos diminuir o tratamento, os fármacos ainda são tóxicos, quer dizer, é preciso você reduzir a toxicidade, enfim, há uma série de coisas que justificam o estudo em cima dos novos fármacos. Porém, o problema maior não era isso, o problema maior era a miséria. E nessa área que nós atuamos em Duque de Caxias, que é a que nós chamamos de Vila Rosário, hoje é uma grande Vila Rosário, porque, na verdade, Vila Rosário é um bairro pequeno, é uma confluência entre a Presidente Kennedy, que é a antiga Rio Petrópolis, e o Rio Sarapuí. Começa aquele cantinho ali. Mas nós atuamos numa série de outros bairros, Pantanal, São Bento, etc., e que é maior do que Vila Rosário, mas ficou o nome Vila Rosário. E nós rapidamente vimos que o problema é de uma cadeia da miséria. Quer dizer, na verdade, você tem a doença porque tem fome, porque está desnutrido. Está desnutrido por quê? Porque não tem o dinheiro para comprar o alimento.
Você, se tiver a renda, você compra, porque hoje nos nossos supermercados, etc., você tem comida para comprar. Mas carne, frutas, etc., que são mais caros, se você não tem a renda, você não tem como comprar. E por que você não tem a renda? Não tem renda porque não tem educação para ter aquela renda. E por que não tem educação? Porque você não tem a cultura da educação. Então, quer dizer, definir esse perfil da cadeia da miséria, quer dizer, doença, nutrição, renda, educação e cultura, nós partimos para um programa que atacasse holisticamente. Não adianta hoje você fazer um hospital maravilhoso, inclusive nós temos discutido até isso, quer dizer, as direções, se nós queremos a cura ou se nós queremos a erradicação da doença. São duas coisas diferentes. A cura é o tratamento médico, são o que os médicos fazem. A erradicação é um problema social muito mais amplo, é um problema que envolve esses vários elos da cadeia da miséria. Atualmente, nós temos uma sede nessa região de Vila Rosário, que a FAP alugou para nós. Nós temos 8 agentes, em que a FAP é que paga esses agentes. Quer dizer, todo o nosso trabalho hoje é um trabalho vinculado à Fundação Ataúfo de Paiva. Nós não temos nenhuma outra, quer dizer, na verdade até tivemos um auxílio do Fundo Global e, eventualmente, agora um fundo do MSH. Mas, enfim, o trabalho é fundamentalmente uma complementação ao trabalho da FAP. Você, inclusive, escreveu um livro falando dessa experiência, não? Pode. E esse livro foi um estudo que o senhor fez nessa comunidade de Vila Rosário, né? Esse livro população de 45 mil habitantes, aproximadamente. É o resultado do trabalho, e, na verdade, esse é o segundo livro. O primeiro livro, que chama-se Vila Rosário, saiu em 2002, e ele tinha um levantamento das coisas que foram feitas. De 2002 até agora, muitas coisas aconteceram, a visão até filosófica da coisa, quer dizer, não é simplesmente um acompanhamento à comunidade, é uma visão filosófica no sentido que, vê bem, é importante você ter essa amplidão de visão, quer dizer, é preciso olhar a questão de uma forma holística, senão você não chega à erradicação. Uma relação direta da miséria com a tuberculose. Né? Só para você ter uma ideia, isso já no século XVII, 1860, Virchow estabeleceu pela primeira vez a relação absoluta entre tuberculose e miséria. Quer dizer, isso antes de se saber que a doença era causada por um bacilo. Quer dizer, era só pela análise de onde a doença acontecia e que condicionante social isso determinava. É só olhar os segmentos que são mais afetados. Ele acabou de dizer presídio, população de rua, populações extremamente pobres que moram em áreas de grande concentração demográfica, dificuldade de circulação de ar, de ventilação. Nessas áreas é que você encontra as maiores incidências de tuberculose. A gente continua falando do ponto de vista histórico no próximo bloco, porque a Alerj Debate faz um pequeno intervalo e a gente volta já já. Voltamos com a Alerj Debate, que está falando sobre o combate à tuberculose. Bom, a população que diagnosticada com tuberculose tem algum hospital de referência para procurar tratamento? Na verdade, a tuberculose não necessita de internação. A grande maioria dos pacientes pode ser tratada em domicílio nas condições usuais. O importante é descobrir quem é portador de tuberculose. O sintoma de maior relevância certamente é a presença de tosse prolongada, tosse com expectoração. Esse quadro de tosse com expectoração por mais de 3 semanas já indica que a pessoa necessita ser examinada, porque pode ser portadora de tuberculose, não necessariamente o é. Menos de 90% não são portadores, mas uma parte dessas pessoas ela tem o bacilo. Então é importante detectar essas pessoas. A segunda questão, corolário dela, evidentemente, é que é uma doença tratável. Ela pode ser tratada em domicílio e o tratamento é tão eficiente que em cerca de 15 a 20 dias a doença já não transmite mais. O bacilo fica, embora ainda presente, ele não fica mais com a habilidade de se transferir de uma pessoa a outra. Isso é muito importante, quer dizer, é um isolamento químico
dado pelo uso dos fármacos. Isso é fundamental. E, por outro lado, o país, desde 1960, ele vem dando gratuitamente os remédios para tuberculose. Atualmente, o tratamento é feito com 4 drogas, que é preconizado pela maior parte dos países do mundo. E é de forma gratuita e universal, sem nenhum nível de restrição. Gratuita no sentido de não se cobra, porque gratuita de verdade não existe. Quem paga são os impostos, né? Deputado, o senhor é autor de uma homenagem, né, à Fundação Ataulfo de Paiva. Por que homenagear a Fundação Ataulfo de Paiva? Porque eu acho que uma das formas da gente enfrentar a tuberculose é a gente valorizar, incentivar, prestigiar publicamente aquelas pessoas, aqueles estudiosos, aqueles profissionais e aquelas instituições que estão trabalhando para enfrentar de forma concreta a questão da tuberculose. O doutor Germano falava assim, não basta fazer o diagnóstico dos problemas, tem que ver também a resposta que está sendo dada para enfrentar. E a existência da FAP, né, secular, surgindo lá da Liga de Combate à Tuberculose, no início do século XX e existindo até hoje, é uma resposta que pode não ser suficiente, mas é uma questão importante. Então, valorizar o trabalho da Fundação Ataulfo de Paiva, mostrar que ela é sediada no Rio de Janeiro, mostrar que está sendo feito um esforço enorme, recursos do governo federal, do BNDES, a direção através da sociedade civil para ampliar as instalações em Xerém, é uma forma também de dar resposta ao enfrentamento da tuberculose no Brasil, aqui no Rio de Janeiro, que eu repito, onde, para mim, é a unidade da federação em que esse problema é mais agudo, e como o doutor Germano falou, solidariamente estando desenvolvendo pesquisas e produção de vacina até para auxiliar, ser solidário a outros países do mundo. Por isso é que a gente está homenageando a Fundação Ataulfo de Paiva, quando a gente fez um projeto de lei também, marcando não o 4, mas o 6 de agosto, como Dia Estadual de Combate à Tuberculose, para quê? Para valorizar que foi nessa data que foi fundada o Fórum de Organizações da Sociedade Civil de Combate à Tuberculose. Também prestigiar o trabalho de uma série de entidades. Mas eu digo o seguinte, também para continuar cobrando políticas públicas. Eu quero aqui parabenizar, a gente tem tido um diálogo positivo com representantes da Secretaria Estadual de Saúde, que, por exemplo, a gente andou percorrendo vários lugares. Foi ao Centro de Regulação de Leitos para pessoas em estado grave, com doenças doenças que têm problema de contágio, como é a tuberculose, viu que há um problema forte de leitos. Tem pessoas que precisam ser internadas e não são, porque já estão num estágio grave da tuberculose. A gente percorreu várias unidades de pronto atendimento, dialogando com os profissionais que atuam nessa área, e descobriu uma coisa importante, que as unidades de pronto atendimento estavam, às vezes, recepcionando pessoas com tuberculose, tentando dar o atendimento, mas nem todas estavam notificando. Uma questão central para enfrentar a tuberculose é que os indicadores sejam verdadeiros. Tanto que a própria Secretaria Estadual de Saúde se comprometeu conosco, como já faz com a dengue, a passar a fazer também com a tuberculose, que em todas as UPAs vai ter um trabalho mais efetivo de notificar aos postos de saúde os casos de tuberculose. Então, eu repito, valorizar o trabalho dos profissionais em instituições como a FAP é uma forma da Alerj estar fazendo o enfrentamento do problema da tuberculose. Como é que o senhor vê essa evolução no diagnóstico, no tratamento, no combate à tuberculose ao longo dos anos? Evidentemente que nós chegamos de uma doença que não tinha tratamento para uma doença que é detectada e tratável em 100% dos casos. Hoje a tuberculose tem 2 grandes desafios, além, evidentemente, das condições gerais sociais. As condições de desafio médico são a associação com outras entidades, como, por exemplo, a presença de HIV, que é a mais relevante, além do fator social propriamente dito. Pessoal, tem dito que o pessoal de HIV, a principal causa-morte já é a questão da tuberculose. E o segundo grande problema é a existência de multiresistência. Hoje já existe bacilo que não mais responde aos atuais remédios. Isso significa um grande risco. Em alguns lugares do mundo, esse número já é expressivo. 13% a 15% das pessoas detectadas apresentam germes resistentes a todos os remédios. Desculpe eu atrapalhar. E é importante essa lembrança. O que gera esse bacilo multiresistente? É porque pessoas que iniciam o tratamento
às vezes abandonam sistematicamente e voltam. Às vezes tem isso. Quer dizer, com 15, 20 dias de tratamento, alguns sintomas não aparecem mais, não é mais contagioso, mas é preciso que a pessoa cumpra o tratamento até os 6 meses que são necessários. Muita gente abandona, a tuberculose vira recorrente e vai gerando esse bacilo multiresistente, que é um complicador a mais para o enfrentamento da tuberculose. Eu acho que hoje o principal desafio ele vem sendo bastante enfrentado, porque o principal desafio era fazer a sociedade se interessar efetivamente pela luta antituberculose. E isso hoje está acontecendo. Várias entidades, vários fóruns, várias pessoas estão dedicando a sua vida e seu esforço para lutar contra a tuberculose. Eu acho que só medicamente nós não conseguiremos vencer a luta contra a tuberculose. É preciso a sociedade se organizar e efetivamente se estruturar para fazer esse combate. É por isso que essas entidades que não têm fins lucrativos, que vivem buscando associações para fazer o enfrentamento do problema, elas têm grande significado e grande importância. Eu acho que, salvo a existência de uma droga miraculosa, que no presente momento não está no horizonte, uma droga que cure com 1, 2, 3 aplicações, ou uma vacina tão potente que evite a doença em 100%, nós vamos ter que conviver com essa patologia ainda algumas décadas. E, como consequência disso, é preciso que toda a estrutura social esteja bem atenta. Ela é uma doença marcadamente social, é da pobreza, é da situação de adoecimento concomitante. Enfim, é uma doença que atinge aquela população mais vulnerável da sociedade. E é por isso que é preciso que a sociedade toda alerte para esse fato e busque um caminho de solução. Deixa eu só completar um item relevante aqui para nós. O medicamento é feito de fármacos e é fornecido pelo governo gratuitamente. Só que 100% dos fármacos é importado. O país não produz nada. E, estrategicamente, isso é um erro fundamental. Mas por que não produz? Não produz porque é comprado da China, comprado da Índia, e eles conseguem botar aqui no mercado por um preço mais baixo do que seria produzido pelas indústrias nacionais. Nós tivemos contatos grandes com as indústrias nacionais, mas eles simplesmente não se propõem a produzir a droga, o fármaco, porque tem um comprador, que é o governo, e que compra pelo menor preço. Os produtos de fora não têm a qualidade, ou não tinham, pelo menos, a qualidade exigida, e os nacionais teriam que ser produzidos com GMP, quer dizer, boas práticas de fabricação, que onera o preço. Então, nós até tínhamos proposto, nesse livro tem essa proposta, de que o governo deveria ter 10%, 20%, um número pequeno da produção aberta à produção nacional. Porque se algum dia um país desses estrangeiros deixar de fornecer, passar de 20% a 100% é relativamente fácil. Agora, de 0% a 100% é muito mais difícil. E vê bem, isso não é só para tuberculose, não. O governo definiu para as 6 doenças chamadas, que o governo chama de negligenciadas, que são tuberculose, hanseníase, malária, enfim, mas são 6, 20 fármacos. Esses 20 fármacos, um é produzido no Brasil, que é a talidomida, e que não é um fármaco curativo. É só um complemento. Então, dessas doenças, as doenças tropicais importantes, 100% dos fármacos curativos são importados. E não tem problema nenhum produzir. Nós temos a tecnologia, nós temos conhecimento. As pesquisas evoluem aqui no Brasil, então, né? Nessa questão. As pesquisas evoluem, mas você não passa, você não avança não se você não em prática, né? Se você não produz. Você não produz, nada é produzido aqui. Então, como é que você vai melhorar um fármaco para tuberculose se você não faz nenhum fármaco para tuberculose? Então, esse é um ponto estratégico importante de ser levantado aí pelo poder político. É preciso investir em pesquisa na área e é preciso investir efetivamente, mesmo que subsidiando, para que haja produção nacional. Tem que ter uma produção. É bom recordar que agora o próprio governo admite que um sobrepreço de 25% para poder fazer a indústria nacional sobreviver, né?
Então, esse tipo de conduta também podia ser estendido a medicamentos estratégicos. Isso são medicamentos estratégicos. Imagine uma tuberculose sem tratamento. Que dano social isso representaria? A Fundação Ataulfo de Paiva também faz dois outros tipos de vacina BCG, né? A Fundação produz ainda um medicamento, uma vacina própria, aí como imunoterápico para o tratamento do câncer superficial de bexiga. É bastante importante do ponto de vista curativo, mas que aí é um tratamento eficiente. E temos uma linha de investigação com algas, com microbicidas, no sentido de buscar novos entendimentos farmacológicos que permitam reduzir problemas hoje importantes, como a transmissão do HIV ou a presença de medicamentos capazes de atuar contra alguns vírus, como o próprio vírus do HIV. Mas há alguma pesquisa, não só aqui no Brasil, mas no mundo, que indique que existe alguma droga mais forte, mais potente para trabalhar na erradicação da tuberculose? Existem várias drogas que estão em fase até 3 de pesquisa. Fase 3 de pesquisa é a fase pré-clínica, antes de ser possível usar extensivamente. Algumas dessas, uma delas, inclusive, está sendo testada no Brasil. O representante do Ministério da Saúde veio aqui uma ocasião e disse que existe uma possibilidade de reduzir, concentrar, às vezes, uma pílula só, vários medicamentos. Esse é o que hoje se faz, 4 drogas em uma única apresentação. Que facilita o tratamento, a absorção. Para não ingerir um remédio, não tomar outro e evitar a resistência. Uma vez que, além de tomar regularmente, o doente tem que tomar as drogas adequadamente. Felipe, eu queria, antes de terminar, concordo, eu sou um fã da Fundação Ataulfo de Paiva. Eu queria discordar só de um ponto do Dr. Germano. É bem discordar. Eu acho que há um esforço meritório de várias instituições da sociedade civil, a FAP é uma delas, a ONGs, mas eu, olhando para o estado do Rio de Janeiro, eu acho que com a gravidade da tuberculose no nosso estado, a gente ter esse título campeão nacional da tuberculose exigiria que o enfrentamento da tuberculose tivesse um grau de prioridade maior do que vem tendo das autoridades. Não apenas autoridades na área de saúde, mas até enfrentamento em outras áreas, na habitação. Então é uma opinião pessoal minha como parlamentar do Rio de Janeiro. Acho que é preciso ainda uma mobilização maior para se valorizar os esforços da sociedade civil daqueles que são gestores, né, da população do Rio de Janeiro, para tratar o enfrentamento Não vejo sentido, né? A tuberculose é um problema no Brasil todo e em vários locais outros do mundo, mas eu não vejo justificativa para o estado do Rio de Janeiro, junto com o Amazonas, serem as unidades da federação onde você detecta o maior número de casos de tuberculose e o maior número de óbitos por tuberculose. Só concluindo nessa mesma linha, o Rio de Janeiro, por consequência disso, ele criou o primeiro fórum de ONGs contra a tuberculose, o primeiro do Brasil. E é muito ativo. Graças a ele é que se tem feito muito esforço no sentido de instar as autoridades a adequadamente tratar o problema. Bom, quero agradecer muito a presença de todos aqui no nosso estúdio. O Alerj Debate fica por aqui. Se você quiser rever este programa, pode acessar www.tvalerj.tv. TV Alerj, o canal do povo fluminense. Até a próxima.